Olá, graça e paz. Nesse momento eu quero chamar a sua atenção para nós estarmos estudando um texto bíblico cujo tema dessa reflexão neste momento é: você é filho de Deus. Assuma a sua paternidade. Então, especificamente estaremos falando sobre paternidade. Então vamos estar observando no texto bíblico em Gênesis no capítulo, estaremos lendo dois textos aqui. Gênesis capítulo de número 2, versículo 7 e Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Então vamos estar meditando na palavra do Senhor. Mas antes de nós iniciarmos, você que está aqui nos assistindo pelo YouTube, que você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E você que já se inscreveu, já é inscrito, então deixa aí o seu like, compartilhe com outras pessoas e faça os seus comentários, que é muito importante para o nossa comunidade aí no algoritmo do YouTube, está mandando esse vídeo para mais pessoas. Então vamos estar interagindo, estar participando desse momento, abençoando outras vidas. Da mesma forma, você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, estamos aqui ao vivo também pelo Facebook, que você esteja compartilhando, esteja curtindo, comentando, para que mais vidas sejam impactadas pela palavra do Senhor. Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 2 e Gênesis de número capítulo 1. Olhe, não se esqueça de também estar visitando o nosso site, valdeigomes.com. E você que está nos assistindo aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, que você vá para a nossa comunidade do YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que quando subirmos o vídeo você esteja assistindo de primeira mão. Então vamos lá, estaremos falando sobre um assunto muito importante. É muito importante que você se atente neste momento, que você tire aí as suas distrações neste momento. Se você está nos assistindo aí pelo computador, pelo celular, feche aí outras abas para que você não seja distraído e foque comigo neste momento, que nós estaremos tratando sobre algo importante e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste momento. Então isso é muito importante que você observe. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, olha só o que a palavra de Deus diz assim. É Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha o que diz. E então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a besta da terra, e sobre todo réptil que rastejam sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E já no versículo 29 ou 27 diz assim: e criou Deus o homem, à sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então o Senhor Deus, ele criou macho e fêmea. Que isso fique bem claro, macho e fêmea. Então a paz do Senhor aqui, quem já entrou aqui, Giovânio Alves, ou Giovanni Alves, e também Rony Bandeira, Alessandra Amorim. Deus abençoe ricamente aí a sua vida. Quem mais? Cristiana. Deus abençoe ricamente a sua vida. Cristiana. Então vamos lá. É muito importante que você preste bastante atenção nos textos que nós estaremos observando. No capítulo 1, versículo 26, nós vemos Deus no planejamento falando sobre a imagem e a semelhança de como que seria o homem, de como que o homem deveria ser criado. Então nós vemos aqui uma conversa, porque aqui é uma conversa no plural, aqui nós vemos que está no plural. Então disse Deus, façamos. Então nós vemos que Deus, ele não está só,
há uma segunda, há uma terceira pessoa com ele. Que essa terceira pessoa nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus e a pessoa de Deus, ou seja, a divindade. Divindade é pessoas distintas em uma mesma finalidade. Não são três deuses, são apenas um Deus que ele se bifurca em três dimensões muito importantes para que nós possamos entender. Então ele disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham este domínio. Então nós vemos aqui já o projeto de Deus para o ser humano. E logo no versículo de número 27 ele diz: e criou Deus. Ele criou do quê? Do inexistente. Deus criou do inexistente. Então nós já vemos aqui Deus criando aquilo que ainda não existia. Ele criou a terra. Então dessa terra ele tirou o barro e desse barro ele formou a sua imagem. Ele formou a sua figura. Ele formou o homem, ou seja, o boneco. Então neste momento o homem ainda não está pronto. Deus criou toda a sua criação. Deus ele fez todas as plantações. Deus ele criou os animais. Porque nós observamos aqui que Deus ele fez todas as coisas para que o homem desfrutasse e colocou ele no jardim. Ou seja, jardim que significa um lugar de delícia. Para que o homem cultivasse, para que o homem desfrutasse de tudo aquilo que Deus fez para ele. Então isso é muito importante. Então logo depois Deus criou o homem e criou macho e fêmea. Louvado seja o nome do Senhor. Criou macho e fêmea para que eles multiplicassem sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos bem aqui que ele criou, ele soprou nesse boneco, ele soprou, ou seja, nessa imagem, e ele criou essa imagem e ele soprou, ou seja, o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, ou seja, o Senhor, ele soprou o seu espírito naquele boneco, ou seja, naquela imagem que ele criou. E o fôlego de Deus é fundido com aquela imagem, o homem se tornou alma vivente. Ou seja, o homem passou a ser uma alma vivente. Então o homem, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então essa fusão do sopro, ou seja, do espírito, juntamente com a imagem que é o barro, formou a alma vivente. Então isso é muito importante. Então eu quero aqui estar lendo com você em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Olha só o que diz, é o versículo de número 7, diz assim, observe bem, e formou, ou seja, no capítulo 1, Deus criou, versículo 27, Deus criou, ou seja, ele cria do inexistente. E já no capítulo 2, no versículo 7, ele formou, aleluia. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, ele formou, ou seja, daquilo que ele já tinha criado. Então, observe bem o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, diz assim, e formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e usuflou, ou seja, soprou nas suas narinas o fôlego, ou seja, o Espírito de Deus, ele soprou o seu Espírito no homem, ou seja, ele soprou o seu Espírito naquela imagem, ou seja, naquele barro, naquele boneco, e o sopro de Deus fez com que se tornasse uma alma. Então, naquele momento, a alma surgiu automaticamente. Então, é muito importante que você observe o texto, que é bem claro. Então, quando ele soprou, o homem se tornou uma
alma vivente. Então, a continuação do versículo diz assim: e formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e usuflou, ou seja, soprou em suas narinas o fôlego, o espírito da vida. E o espírito da vida e Adão, ou seja, da vida, que seja Adão, tornou-se alma vivente. Então, este sopro de Deus sobre este boneco que ele criou com as suas próprias mãos, que ele foi o criador com as suas próprias mãos, então ele vai formar agora o homem. Ou seja, ele faz essa junção do seu espírito com a imagem criada, e o homem passou, ou seja, ele tornou a ser alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses para profetizar sobre a sua vida. Você não é obra do acaso. Você não nasceu de uma gravidez indesejada. Você não nasceu por falta de planejamento. Você não nasceu por acidente. Louvado seja o nome do Senhor. Você não nasceu por causa de uma irresponsabilidade dos seus pais. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu por acaso. Você nasceu porque isto estava nos planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Ele tem um projeto maravilhoso, algo para ser conquistado, e essa pessoa que ele vai usar é a imagem que ele criou, é o filho que ele fez, que é você e eu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, assuma a sua paternidade. Eu não sei por onde você anda, eu não sei quais são os seus planos, mesmo aquele que está debaixo da ponte neste momento, mesmo aquele que está no alcoolismo, mesmo aqueles que estão nas drogas, mesmo aquele que está na prostituição, mesmo aqueles que estão nos vícios, mesmo aqueles que estão perdido humanamente. Ele foi criado por Deus e Deus tem um plano na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por mais que a vida tenha feito eu e você tomar cursos diferentes, mas chegará um dia em que Deus, quem saiba, esse dia não é hoje, que Ele te resgata desta vida a qual você está vivendo e traz você de volta para a sua paternidade, para o seu lado, para o seu aconchego, para a sua origem. Louvado seja o nome do Senhor. A sua origem, ela não é o seu pai, ela não é a sua mãe fisicamente. A sua origem é Deus. Você veio do sopro de Deus, você veio do coração de Deus, você veio dos planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você veio de Deus e Deus te quer de volta. E para isto Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz, se esvaziar a si mesmo, para entender por que que o homem sofre, para entender por que que o homem toma curso diferente, para entender por que que o homem toma outros percursos, outros processos na vida, por que que o homem sofre, por que que o homem geme, por que que o homem sente dor. Foi para isto que Jesus veio sobre a terra e Ele passou na sua própria pele o que nós passamos. Então Jesus te entende, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe das suas mazelas, Ele sabe das suas culpas, Ele sabe das suas dores, Ele te entende e Ele te ama e Ele te quer de volta para a origem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele te quer de volta, porque Ele com este grande plano. Então vamos lá, capítulo 2, versículo 7. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós vimos no capítulo 1, versículo 26. E nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 7. Aleluia. Que Deus formou este homem. Deus arquitetou esse projeto para o homem, para que o homem, olha só a lista daquilo que Deus colocou para o homem, para que o homem assumisse,
vamos voltar aqui para o versículo de número 26. Número 1, aleluia. Eu não sei qual é o curso que a sua vida está tomando a partir deste momento, mas saiba de uma coisa, há uma promessa de Deus para a sua vida. Você tem que assumir a sua posição diante de Deus para que você possa reinar, para que você possa dominar, porque o Senhor diz aqui no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, ele disse assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, número 1, e que ele tenha domínio. Aleluia. E que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda besta fera, sobre todo réptil e sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre todas erva e relva. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o homem, ele caiu do seu domínio. Ele caiu do seu domínio. Muitos homens, muitos daqueles que Deus criou, estão hoje sendo dominados pela erva. Estão sendo dominados por aquilo que ele deveria dominar. Muitos estão sendo dominados por uma pequena folha, pela folha da coca, pela folha do tabaco. Muitos estão sendo dominados pela cana, estão sendo dominados aí por aquilo que é produzido, ou seja, quando eu falo de cana, eu estou falando do alcoolismo. Estão sendo dominados por aquilo que eles deveriam dominar. Aleluia. Estão sendo dominados pela folha, ou seja, pelas drogas, pela maconha, pela cocaína. Estão sendo dominados por todos os tipos de vício nesses dias. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você não nasceu para ser dominado, mas para dominar sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você nasceu para dominar, autoridade para dominar sobre os vícios, autoridade para dominar sobre o álcool, autoridade para dominar sobre as drogas, autoridade para dominar sobre o alcoolismo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você nasceu para dominar. Aleluia. Então nós vemos aqui que é muito importante que você observe. Deus, ele deu este poder ao homem, mas no percorrer da caminhada, o homem pecou. O homem pecou e foi destituído da sua glória. Porque quando Deus criou Adão, Adão na sua forma original era um homem de corpo de luz. Então, através do pecado, ele caiu do seu estabelecimento, ele caiu do seu domicílio, ele caiu do seu domínio, ele perdeu o controle. Então, existem muitas pessoas hoje que estão fora do controle. Muitas pessoas hoje que estão sendo controladas. Muitas pessoas hoje estão sendo controladas, como eu já disse aí, pela prostituição. Estão sendo controladas aí pelo alcoolismo, pelo tabagismo, pelas drogas, todos os tipos malignos. O homem está sendo controlado. Mas o Senhor está te alertando neste momento. Você precisa voltar para a sua origem. Você precisa voltar para o seu pai, para o seu posto de autoridade. Porque quando o filho pródigo, ele entendeu que ele pegou todos os seus bens, ele se ausentou da casa do seu pai, ele se ausentou do aconchego do seu pai, dos conselhos do seu pai, da direção do seu pai, ele foi para uma terra longínqua. E naquela terra longínqua, ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou tudo que ele tinha. E ao gastar tudo que ele tinha, ele não encontrou amparo, ele não encontrou aconchego, ele perdeu todo o domínio e ele não tinha domínio sobre nada. Mas ele se lembrou, ele caiu em si, Então, neste momento, eu quero chamar a sua atenção através da palavra. Olhe para a vida que você está levando. Olhe para o curso que a sua vida está tendo.
Deus tem vitória para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos que estão me assistindo neste momento, eles entendem por aquilo que eles já passaram e sabem o Deus que eu estou pregando neste momento, como Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisa grande para o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisas grandes. Porque nesse percurso a qual o homem, ele perdeu a sua direção. Ele perdeu todo esse controle. Mas quando nós vemos em Filipenses, no capítulo 2, versículo também de número 7, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele não usurpou por ser Deus e nem ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e tornou-se em figura humana. Aleluia. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Por que que Jesus ele fez todo esse processo? Por que que Jesus teve que se destituir de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, de todo o seu esplendor, para se diminuir a certo ponto de ser humilhado? Para quê? Para que se cumprisse o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Para que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor em seu coração será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra não está longe, ela está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. A palavra da fé, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que traz vida, a palavra que sara, a palavra que consola, a palavra que liberta, a palavra que anima. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra viva e eficaz que traz à existência aquilo que não existe, mas pela fé acontece. E eu profetizo sobre a sua vida neste momento, que neste ano de 2021, o seu ministério vai crescer, as fronteiras serão expandidas, o mundo será expandido através da pregação, e Deus vai usar você para que essa fronteira seja quebrada, para que a terra seja aplanada, para que vida seja conquistada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele te criou para o domínio. Ele te criou para que você viva e viva em abundância. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E este ano é um ano profético sobre a sua vida. Em tudo que você tocar a mão, vai prosperar em nome de Jesus. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Tudo é pela palavra. Se atentamente ouvires a minha voz, comerás o melhor desta terra. Será o bendito ao entrar na cidade. Será bendito o fruto do teu ventre. Será bendito onde tocar as tuas mãos. Será bendito onde pisar os teus pés. Será bendito na entrada e na saída. Será bendito em nome do Senhor. Será bendito. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Tu emprestarás a muitos, mas porém não tomarás emprestado, porque assim diz a palavra do Senhor para o seu coração neste momento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Tome posse desta palavra que vem direto do trono de Deus para o teu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que você compartilhe com outras pessoas. Compartilhe essa mensagem. Vamos divulgar que tem filho de Deus espalhado por aí, fora do seu domínio, e que precisa
assumir o seu lugar, louvado seja o nome do Senhor, ao lado da sua origem, ao lado do seu pai, assumir a sua paternidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, mesmo que a tua mãe ou teu pai te abandonar, eu, porém, não te abandonarei. Aleluia. E todos aqueles que vierem a mim, eu, porém, não o lançarei fora. Eu não o lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe bem comigo como que é importante nós entendermos e aceitarmos a palavra do Senhor sobre nossos corações. Então, que você entenda a sua paternidade. Aleluia. Eu não sei se você foi criado longe dos seus pais, ou se você não conheceu os seus pais, mas não se preocupe, você tem um pai que está nos céus, como disse Jesus no capítulo 4 de Mateus. Isso é muito importante no capítulo 4 de Lucas, no capítulo 6 de Mateus. Isso é muito importante. Ele diz assim, Pai nosso que está nos céus. Aleluia. Então Jesus está dizendo que Deus é o nosso Pai. Aleluia. Ele é o seu Pai. Aleluia. Mesmo que você esteja tomando caminhos diferentes, Ele continua sendo o seu Pai. E Ele o quer de volta para Ele. Foi por isto que Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para te resgatar, para me resgatar. Aleluia. E nós temos que assumir essa autoridade ao lado do nosso Pai, porque Ele nos fez reis e sacerdotes, povo santo, povo eleito. Eu não estou falando aqui de igreja, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de um Deus vivo e poderoso que salva, que cura, que restaura, que dá uma nova vida, uma novidade de vida. Aleluia. Que muda a história, que muda o curso, Ele muda para abençoar um filho seu. Aleluia. Então isso é muito importante. Jesus, no capítulo 2, versículo 7 a seguir, de Filipenses, diz que Ele se esvaziou-se. Aleluia. Ele se esvaziou-se. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que Deus, Ele coloca o seu tesouro em vasos de barro. Aleluia. Ele coloca o seu tesouro em vasos de barro. O que isso significa? Que dentro de você há um tesouro. Aleluia. Dentro de você há um tesouro. Dentro de você há um tesouro. E é por isso que ele diz que mais vale o homem do que o mundo inteiro. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Ou seja, uma alma que se converte ao Senhor. Ele explica muito bem. Uma alma que se volta para o Senhor, ela vale mais do que o mundo inteiro. E é por isto, pelo preço da sua alma, Jesus pagou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou pelo seu resgate. A sua dívida está paga. O que devemos fazer é obedecer e atender o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, se você que está me ouvindo neste momento, se você está distanciado dos caminhos do Senhor, ouça a voz de Deus neste momento. Filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração, porque eu quero mudar esta vida, porque lá em Jeremias, no capítulo 17, ele diz que mais enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa. E Jesus diz que é do coração do homem que procede as saídas da vida. É do coração do homem que sai o adultério, o assassinato, o roubo, a prostituição. Todo tipo de malícia sai do coração do homem. E Deus, mais do que qualquer outra coisa, Ele sabe governar o seu coração.
Ele pede o seu coração para que ele possa fazer uma obra tremenda na sua vida. Porque lá em Ezequiel, se não me falha a memória, no capítulo 36, versículo 26, diz: dai-me teu coração, eu colocarei em teu coração, tirarei o coração de pedra e porei dentro deste coração, aleluia, eu darei um coração de carne, e dentro deste coração eu colocarei o meu espírito e farei que observei os meus estatutos. Deus, ele quer renovar, ele quer tirar esse coração velho e dar um coração novo, tirar esse coração de pedra. Ele quer tirar o ódio, o rancor, o desejo de vingança, tudo isso, e ele quer te dar um coração puro, um coração amoroso, um coração reverente, um coração obediente às suas leis. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então que esta palavra ela fique cravada no seu coração. Que você assuma a sua paternidade. Porque você nasceu de Deus, você veio de Deus e ele te quer de volta. Ele não quer perder você para o mundo. Ele quer você de volta para a ele. E foi por isto que ele mandou o seu filho amado Jesus Cristo para nos resgatar e para nos salvar e para nos dar uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Neste momento eu quero aqui estar orando a Deus pela sua vida. Que você possa abrir o seu coração e deixe cada vez mais o Espírito do Senhor falar ao seu coração. Se você que está nos assistindo neste momento, se ainda não tem uma aliança com o Senhor, que você faça através dessa oração que eu estarei fazendo agora. E se você puder, colocar aí nos comentários, você coloca eu. Se você está distante dos caminhos do Senhor, coloque também eu estou voltando. Ou então você coloque eu estou aceitando. É você que estará e que está nos assistindo também aqui pelo Facebook. Coloque aí nos comentários, eu aceito, eu estou voltando. Se você está pela primeira vez ouvindo a palavra do Senhor, você coloque aí, eu aceito. Ou se você está distanciado, diga, eu estou voltando aí nos comentários. E neste momento eu estarei orando pela sua vida. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu oro, Senhor, a favor dos teus filhos, Senhor, que estão espalhados sobre toda a terra. Pai querido, embora, Senhor, muitos perderam, Senhor, as suas autoridades. Muitos, Pai querido, caíram dos seus postos. Estão, Senhor, em trajetória diferente. Neste momento, segundo a tua palavra, eu profetizo o retorno dos teus filhos e aqueles, Pai querido, que já mantêm-se em ti, que o Senhor fortalece eles cada vez mais para a glória do teu nome. E aqueles, Pai, que se distanciaram, que o Senhor os traga de volta pelo poder da sua palavra. Eu oro, Senhor, a favor daqueles que se afastaram, que se reconciliando neste momento, e aqueles que ainda não te conhecem, que te conheçam a partir de agora, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, que o Senhor ajude nesta caminhada. E aqueles, Pai, que estão firmes em ti, que o Senhor continue o abençoando, fortalecendo, prosperando, que as tuas bênçãos e as tuas promessas se cumpram sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.